Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação a gente estar aqui com essa responsabilidade, né? Porque eu sempre digo que tem a incumbência de falar é que aprende mais. Porque a gente mergulha no texto, a gente vai abordando, vai procurando outras informações, textos complementares, e a gente não se beneficia tanto. E a gente fica feliz porque a gente consegue, com a nossa capacidade aqui, que for, né? A gente conseguir disseminar o assunto. Então eu fico feliz de a gente estar aqui mais uma vez conversando. O nosso tema hoje é essa simbiose espiritual. O André Luiz dedica um capítulo a esse assunto, que seria essa simbiose, né? Simbiose, eu peguei um temazinho aqui. Na realidade, o André ele faz uma abordagem interessante. Ele fala inicialmente da simbiose, mas ele só comenta isso lá no final do capítulo, né? Eu até pensei em fazer essa consideração no final, mas eu quis seguir a ordem do assunto dele. Ele disse que a simbiose era no comecinho do capítulo, então eu deixei no começo. Mas ele só aprofunda esse assunto de simbiose um pouquinho mais na frente. Então eu vou abrir aqui com o formato que ele fez, né? Então, respeitando aqui a abordagem do André, ele diz assim, o que é a simbiose, né? Ele fala que a simbiose é uma relação mutualmente vantajosa, na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. Tem também uma simbiose que ela pode ser prejudicial, a gente vai abordar assim dessa forma aqui, né? Eu já coloquei a fotinha aqui do tubarão e esse peixinho pequeno, olha que simbiose interessante. O tubarão se beneficia com a limpeza que esse peixinho fornece, ele cata ali na pele do tubarão, vai limpando a pele, né? E o peixinho fica com a proteção do peixe maior. Então ele anda colado com o tubarão aí. Onde o tubarão vai, ele fica por baixo dele, se protegendo. E ao mesmo tempo o tubarão se beneficia da companhia do peixinho menor. Veja que é uma simbiose aí, de certa forma, né? Então a simbiose é essa abordagem que o André fala. Dois organismos se beneficiam. Então vamos ver lá na frente o que ele quis dizer com isso. Ele vai aprofundar um pouquinho mais. Mas durante o capítulo, ele tem uma preocupação muito interessante. Ele se preocupa em falar como o princípio inteligente se sustenta. Como é que ele vai se manter, né? Sustentar aqui é de energia mesmo, de sobrevivência, energia. O que é que o princípio inteligente come? Desta forma assim. Então, vocês vejam que ele vinha falando ao longo do tempo, né? Como é que o princípio encarnado se sustentava ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Mas ele diz assim para a gente, que quando o princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários, até um certo momento o princípio inteligente não tem o pensamento continuado, contínuo, intermitente. Ele é aquele momento, como a Regina falou semana passada, ele pensa um pouco, volta, né? Ele não está firme ainda como pensamento continuado. Ele é fragmentado o pensamento dele. Às vezes sim, às vezes não. Quer dizer, dentro do princípio inteligente, dentro dele em si, ele não se constitui ainda como um ser individual completo. Ele é parte, né? O pensamento é picado. Quando esse princípio inteligente volta ao plano espiritual, né? Ele precisa sobreviver, sustentar-se. Como acontece isso? Como é que acontece isso? Então, o André vai abordar isso aqui de uma maneira que a gente pode ficar claro para a gente. Então, ele, princípio, ao longo aqui do seu trânsito pelo momento encarnado, ele vai se sustentando. Veja aqui no momento atrás, até vou ver essas transparências na outra aula aqui, né? Ele passou pela fotossíntese, ele aprendeu a fazer, a ter a energia através da fotossíntese, da planta, né? Recebe a luz, libera
oxigênio, e depois a planta absorve o gás carbônico, o CO2. Então, é uma sustentação do princípio inteligente, mas ainda na utilização da matéria. Então, ele passa por essa fotossíntese. É uma forma de subsistência também. Ele caminha depois para as bactérias. Nós falamos também em que a bactéria faz um processo aqui de quimiossíntese. Algumas bactérias, elas metabolizam alguns substratos, as cianobactérias, as ferrobactérias, elas se alimentam através da oxidação desses compostos. Então, através de uma reação química, a bactéria se alimenta. Portanto, o princípio inteligente que está ali, ainda fragmentado, também se alimenta. É uma forma de alimentação desse princípio. Então, o André vai falando aqui para chegar lá onde ele quer chegar, que é o sustento do princípio. Olha só, ele fala aqui, ó, entre os seres superiores, que seriam assim mais capacitados, que tem já mais um aglomerado maior de células, ele não é mais como a gente aqui, né? Um ser mais completo que exige muitas reações químicas, que precisa de muita energia para poder se manter. Ele já realiza aqui a biossíntese, que são a formação de energia através de quebra de compostos de carbono, né? Ele se alimenta de compostos mais complexos também. Então, o princípio inteligente vai se alimentando. Vocês vejam que é uma continuação, uma gradação da forma de alimentação de subsistência do princípio inteligente. Começa na simplicidade lá da planta, na fotossíntese, depois ele passa lá para a bactéria na quimiossíntese, depois ele vem para os compostos, para os corpos mais exigentes, né, mais superiores. Ele passa para a biossíntese, que ele fala que nessa formação da obtenção da energia através da degradação dos compostos carbônicos. Né? Então vai formando a sua energia e a subsistência. Mas ainda o princípio está encarnado. Em qualquer das formas, né? Nas mais simples, mas ainda encarnado. Ele fala uma coisa curiosa, que ao longo do tempo, essa forma de alimentação, ela vai ou forma de alimentação, de obtenção de energia, vai se automatizando. Dentro do corpo mais complexo, no nosso corpo especialmente, a gente não fica decidindo, reage aqui, reage ali, obtém isso, obtém aquilo, a gente se preocupa só em comer. Ele só come, porque o corpo em si, o corpo aglomerado celular aqui, ele faz a reação química sem que a gente se preocupe. Né? Então é um hábito, automatizou-se isso na nossa existência. Nós não nos preocupamos mais. Né? Essa metamorfose dos alimentos, né, que são necessárias a restauração constante das células, isso é feito de forma automática. Até falei da outra vez, na psicologia, quando a gente estuda isso, um processo automático quando a nossa mente faz sem que a gente perceba. O cérebro fica liberado desse processo mais bruto, vamos dizer assim, para que a mente fique responsável por pensamentos mais elevados, né? Por pensamentos mais superiores. Então, o corpo reage, a mente faz, né? Porque é tudo controlado pela mente, mas sem que a gente se dê conta, porque está automatizado, mas tem um controle ali. Então, quando se fala em automatismo, se fala em independência mental, vamos dizer assim. O corpo faz sem que a gente perceba, e a nossa mente fica liberada para outros processos. Então aqui tem um crescendo, percebem? A forma de alimentação, ela vai se aprimorando ao longo do tempo. Aí chegamos aqui, nessa outra abordagem aqui, ó, em que o André fala, erguido, porém, essa conjunção alternativa aqui, né? É alternativa que você diz? É alternativa. Essa conjunção diz assim, porém, quando ele chega à geração do pensamento ininterrupto, já se muda a forma. Já se muda a forma de pensar. Ele já não é mais um ser fragmentário. Ele já se responsabiliza. Ele já se sente integral
possuído da sua individualidade. Ele, quando o princípio inteligente torna-se pensador contínuo, ele é diferente quando a gente era esse princípio guiado. Vamos dizer assim, até o momento que a gente tinha um pensamento fragmentário, as forças superiores, a força das coisas, da preparação espiritual, nos guiava. Mas nesse momento aqui, quando a gente passa a ser um pensamento ininterrupto, a gente passa a ter a responsabilidade. Porque pensa, né? Como a Regina falou, penso, logo existo. Nossa René Descartes. Então, ele assume aqui o seu modo particular de ser. Ele fica ser individual, responsável por si. Aí o André faz aqui, eu acredito como neologismo. Ele cria uma palavra nova aqui que chama mentossíntese. O ser espiritual inicia-se no processo de mentossíntese. Ele faz uma correlação com as outras sínteses. Da foto, da químio, da bio. Né? Tudo isso relativo ao corpo físico. E quando ele passa por esse processo do pensamento ininterrupto, ele já entra num processo que chama mentossíntese. A mente do espírito, aqui desencarnado, ele vai falar um pouquinho do momento que a gente está no plano desencarnado, a mentossíntese agindo, ou o pensamento agindo, para que o princípio inteligente, aqui eu já acredito como espírito, né, ele se alimenta. Como é que isso acontece? Como é que o espírito se alimenta, né? Como ele não tem mais a forma de buscar o alimento físico, ele tem que arrumar uma outra forma. Como é que ele faz? Né? Temos que lembrar aqui que o espírito é muito grosseiro. Veja que acabamos de sair do pensamento fragmentário. Portanto, o espírito ainda é grosseiro na sua forma de pensar. Ininterrupto sim, mas grosseiro também. Então ele exige ainda a absorção de forças grosseiras, compatíveis com a sua energia, compatíveis com o seu ser naquele momento. Ele talvez fosse ali no período da pedra lascada, como falamos no passado aqui, né, 2.500.000 anos atrás. Então, vejamos como era o espírito, como éramos há 2.500 anos atrás. Então, a energia que esse espírito busca é uma energia compatível com o seu estado mental. Então, ele vai fazer operações baseadas na troca de fluidos mentais, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Então, ele faz o que o André vai chamar de simbiose. Como ele não pode obter pelas suas formas carnais, ele vai fazer a aproximação de algo ou de alguém que fornece a ele a energia que precisa. Então, vamos fazer o que aqui? Um pouquinho antes, o André fala, nessa abordagem da transformação, dessa passagem do espírito fragmentário para pensador contínuo, ele fala que muda. Esse espírito muda em si. O seu contexto íntimo muda. Olha, ele fala aqui uma coisa interessante. Ó. O impulso que surgia na mente por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico. Antes era um impulso. Uma força empurrava ele para o alimento. O corpo pedia, ele buscava. Mas não era algo pensado, porque ele não tinha capacidade ainda de exercer essa mente pensante. Então, o impulso o levava à busca do alimento. Como o animal faz por instinto. O André não comenta a palavra instinto, mas eu vou falar essa palavra aqui. O animal ainda, instintivamente, o homem ainda, instintivamente buscava o alimento. Mas quando ele passa a esse pensamento contínuo, esse impulso torna-se desejo. E consciente. Desejo consciente. Então ele pensa, e quer, e busca. Não por impulso, mas porque quer, porque tem a necessidade de se. Então antes ele comia para suprir. Agora ele come porque quer, porque gosta. Então ele vai buscar esse alimento aí. E fala também que o anseio genésico, olha que instinto falando, o anseio genésico e instintivo.
Até esse momento atrás, quando o homem era fragmentário, ele era instinto também. E a reprodução era por instinto. Era por instinto. Ele não fazia, como a gente faz a busca hoje, né? Ele reproduzia-se porque era necessário. O corpo podia, reproduzia, como um animal qualquer, né? Num tempo adequado. Ele sentia as necessidades. Então, o genésico é uma interação afetiva constante. Desenvolve dentro dele uma abordagem continuada, ou que o amor, ou um sentimento qualquer que se fosse na época, já despertava nele algo que fosse mais do que um instinto, a permanência. A permanência. O instinto tem, não tem. Tem, não tem. Esse sentimento já permanece. Já perdura. Já tem o desejo, ele quer ficar, ele quer a permanência, ele quer a presença. Veja que vai se gradando a necessidade do ser humano. Para mais, para mais. E esse desejo constante, né, se transforma em uma sede de satisfação invariável. Esse instinto se torna uma sede invariável. O que é sede? Sede é um desejo continuado da necessidade. E desejo continuado. A pessoa quer e fica dentro dele a busca continuada, né? Como estímulo à experiência. Então a sede aqui não é por acaso. É colocada ali para que o ser humano queira progredir. É um aguilhão que o empurra para frente. Como diz o Manuel, chega a ser a força das coisas o empurra para frente. Então, esse desejo vira sede. E tem que cumprir. Porque senão ele fica transtornado, né? Mas essa sede aqui vai incrustando na alma dele um princípio de amor. Não é amor como a gente conhece, né? Mas um sentimentozinho latente que vai aumentando, vai crescendo dentro dele. E é fácil essa transformação. Ontem um instinto, hoje um sentimento que perdura hoje, amanhã e depois, né? Então isso vai nascendo, algo em semente vai crescendo dentro desse princípio inteligente, ou melhor, desse espírito já responsável, né? Então formando ali como um diamante, ainda em mais com potencial de brilhar. Mas só que sobreveio a morte física. A morte física tira desse espírito que tem esse desejo todo, da permanência, de formar um grupo, de ficar com uma pessoa só, talvez, ou outra, né? Tira dele. E ele se surpreende. Porque volta, né, ao plano espiritual. Isso interrompe esse sonho, essas construções, né? Essas propriedades, o afeto que estava latente, mas começando, embrionário, mas estava lá. Quando ele retorna ao plano espiritual, isso fica dentro dele registrado. E o desejo de ter de volta é muito forte. É muito forte, né? E essa alma se sente, esse espírito se sente quebrado e aflito. Então, o André vai abordando assim dessa forma, né, que essa mudança do plano físico para o plano espiritual, ela impõe novas condições vibratórias. Que essa obrigação da ocultação, ele fica oculto ao olhar dos seus companheiros que ficaram no passado, ficaram na Terra encarnada. Ele fica oculto, né? Mas essa condição vibratória desperta nele a permanência, ele não quer sair de perto do grupo dele. Não quer sair. Veja que isso é atual também, né? Nós estamos falando no espírito inconsciente, nos princípios, nos primórdios da consciência, mas estamos falando de nós aqui de certa forma. Então, não mudou tanto aqui essa abordagem que o André fala aqui, não. Eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui, porque eu quero chegar lá no momento que a gente quer falar da simbiose, né? Quando ele é arrebatado, quando ele sai do plano físico, ele revolta-se e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam. Por que ele permanece? Veja que ele é confuso. Ele está confuso pela mudança de plano. Ele não sabe o que fazer. Ele recém saiu do pensamento fragmentário. Ele chegou numa mudança para ele diferente. Ele estava hoje com os seus familiares. Amanhã ele já não está mais. Ele fica confuso.
fica revoltado e permanece ali, junto, né? Comungando-lhes as experiências vulgares. Eu penso até que esse desencarnado, ele nem sabe que está desencarnado. Nem sabe. Muitos de nós não sabemos hoje, né? Imagina naquele tempo lá. Então o nosso irmão fica confuso e permanente ali, junto com os seus companheiros. Aí que entra, vejamos, por que permanece? Não só pela presença afetiva que eles têm, mas pela presença ou pela necessidade do alimento. Do alimento. O André, ele fala daquela simbiose que são esses organismos existem no mesmo espaço, totalmente dividindo a mesma coisa, para ganharem ambos, né? Ele começa a falar aqui nessa simbiose útil. Vamos entrar então, por que ele elabora? Ele falou simbiose lá atrás, né? Simbiose espiritual, mas ele explica um pouquinho aqui. Né? Tem uma simbiose útil que chama líquen. Líquen é a união de um fungo, né, com a alga. Faz o chamado líquen. Geralmente as algas são ofícies. Então, ele entre esse cogumelo e essa alga, na esfera dos líquens, pus uma fotinho para vocês verem, né? Os dois se juntam no mesmo espaço para ganhar. O fungo, ele tem dificuldade de absorção. Então, ele se junta com a alga, que faz a fotossíntese, e a alga fornece a energia que precisa. E a alga se beneficia da presença do fungo, porque o fungo mantém a umidade do ambiente. Então a alga fica protegida de certa forma pelo fungo, e o fungo recebe a energia da fotossíntese da alga. Então os dois estão ganhando aí. Mutualmente se completam. Então, veja que o André faz aqui um paralelo entre essa simbiose e a presença do espírito lá com o grupo familiar que ele manteve e esse espírito recém-desencarnado. A gente vai chegar um pouquinho mais para frente aqui. A água se revela protegida por ele, pelo fungo, né? Contra a perda da água, falamos, para ele manter a umidade, e recebe e passa para o fungo a energia obtida pela fotossíntese, né? Eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui, me perdoe, mas é só para abordar. Ele fala também que tem dois líquens. Você tem um conjunto de líquens. Não é só um líquen e uma alga. Você pode ter vários líquens e várias algas no mesmo ambiente, todos se protegendo. Vou passando rapidamente aqui. Ele fala também de uma simbiose exploradora. Por isso que eu falei que às vezes a simbiose não é sempre muito boa. Ele fala dessas micorrizas aqui, em que as hifas do fungo, hifas são as ramificações do fungo. Quando a gente olha lá um fungo na madeira, aquele talo grande assim, você vê o chapéu, né? Aquele chapéu do fungo tem o talozinho assim, mas por baixo dele tem as ramificações, que são, falar, os pés, né? Não seria o pé, mas a ramificação que penetra ali. Aquilo são as hifas, né? Uma hifa, e quando junta várias hifas, tem um micélio, né? Então ele penetra na raiz de algumas plantas, invade a raiz da planta e vai se beneficiando aqui, ó. Perceba nessa foto. Esse branquinho é a hifa. Ela se junta na raiz, né, e vai sugando a energia da planta. A princípio é uma energia benfazeja, que mantém a umidade, mas com o tempo a raiz vai secando, de certa forma. Então o André fala dessa simbiose exploradora. É só a título de conhecimento aqui, porque ele quer falar. Ele fala também que tem simbioses entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, né? Então, o peixinho come a alga e entra na célula dos peixinhos aí, dos protozoários, das esponjas também, tuberlários, moluscos. Então, fica por aí. Vou passar rapidamente aqui, tá? A gente quer chegar. Aqui que é a abordagem que o André quer fazer. Ele abordou a forma de falar das simbioses, do fungo e da alga, só para mostrar para a gente que existe uma forma de simbiose entre as mentes, do encarnado e do desencarnado aqui. Ele fez assim como Jesus fazia, parábola, né?
a palavra não seria parábola, mas fez uma abordagem aqui para a gente entender. Que existe um semelhante processo dessas simbioses que aparecem largamente empregadas pela mente desencarnada. Ainda tateante na existência além do túmulo. Então, veja só, esse princípio inteligente, um pouquinho antes, princípio inteligente, agora já com o pensamento continuado, quando ele desencarna, ele fica confuso e fica ali ao pé dos seus familiares. E ao não saber que está desencarnando, ele se junta ao familiar nesse processo simbiótico de obtenção de energia. Então, como é que o princípio inteligente se alimenta? Como o espírito se alimenta? Por simbiose. Por simbiose. Na junção, ele fica assim meio que justaposto. Justaposto é uma aproximação tão forte como a célula fica tão próxima da outra que você não percebe a divisão, mas está tão junto ali que existe a divisão. Então ele fica justaposto ao familiar e vai obtendo a sua energia nesse processo simbiótico de mentes, né? Porque ele fica com medo e vale-se da receptividade. Não é porque ele somente vai lá e se aproxima. Como a alga que permite o cogumelo, como o cogumelo que permite a alga, o encarnado permite a presença do desencarnado. Então, o desencarnado está aqui, está me sugando. Não é só assim. É uma relação de compromisso, de simbiose mesmo, como o André fala aqui. Né? E essa receptividade permitida do encarnado, isso que chora toda e demora-se colada. Ele fica ali colado, obtendo a energia que precisa. E qual o cogumelo, nessa comparação que o André faz, suga grande parte dos elementos do encarnado. Né? O espírito, veja aqui um detalhe que a gente tem que pensar um pouquinho. O espírito lança, assim, nos tecidos físico-psicossomáticos, no corpo do encarnado, daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual. Então o espírito se abarca, envolve, junta, gruda, cola no encarnado, sustentando-se. Nessa permuta viva. Veja o André reforçando o compromisso de permuta entre ambos. O encarnado e o desencarnado aqui. Você veja só, um pouquinho antes aqui, ó. O Espírito lança as suas energias. A mente encarnada entrega-se. Inconscientemente às vezes, mas entrega. Ao desencarnado que lhe controla a existência e passa a viver necessariamente protegido. Veja aqui a simbiose. O encarnado absorve a energia do desencarnado, absorve a energia do vivente ali, do encarnado, e esse encarnado sente-se protegido. Mas por que protegido? Não, o sujeito não está tomando energia, mas às vezes poderia ter um outro desencarnado muito mais violento, muito mais absorvedor. Então este desencarnado aqui naquele momento, de certa forma, exerce uma proteção. Este aqui é meu, o outro não se aproxima. Essa força pessoal. Então veja que até, vou usar uma palavra que o André não usou aqui, mas vamos usar, essa obsessão aqui, de certa forma, é protetiva, como a simbiose. Então, o encarnado entrega-se para o processo de subjugação ou de absorção de energia, de fornecimento de energia para esse espírito ali que precisa. Aí traz para a minha mente hoje aqui, ó. Por esse motivo, ainda agora, em 1958 que ele escreveu esse livro, nós trazemos para 2017, né? Ainda agora,
encontramos os problemas da mediunidade. Veja que agora ele abordou o processo de mediunidade. Ele falava que era uma simbiose, mas agora ele aprofundou no tema que nós conhecemos, que é a mediunidade, né? Destacando a cada passo inteligências nobres intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé. Eu fiquei refletindo sobre isso aqui. Matéria de fé, né? A mediunidade provoca no encarnado, como ele explica aqui, alterações que a pessoa vai para alguns cultos religiosos que ele às vezes não quer. Interessante. Por que alguém segue algum rito religioso, alguma denominação religiosa, que a gente aqui fala, por quê? Segundo André, ele diz que se o encarnado seguisse um culto que abrisse para ele a mente, explicasse para ele as coisas, ele se libertaria mais rapidamente desse desencarnado. Então, o desencarnado incita nele vontade, terrores até, para que ele não busque aquela outra religião que poderia esclarecê-lo mais. Prende ele numa denominação religiosa, né? Para que ele fique ali no desconhecer, permitindo a continuidade da relação simbiótica. Estranho, né? Mas é o que o André fala aqui. Então, essas inteligências que nós estamos falando aqui fogem deliberadamente ao estudo. Não querem estudar, né? Porque senão se libertaria do cativeiro. Eu quero falar um pouquinho aqui. Ele fala um pouquinho aqui, ele entra no capítulo de histerias e psiconeurose. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre desse processo simbiótico de absorção de energias que provoca no encarnado esses processos de histerias e psiconeuroses. A histeria, ou melhor, a neurose, vamos começar pela neurose. A neurose é uma alteração assim, que antigamente se falava neurose, mas hoje não se diz mais neurose. Deve-se falar transtorno. A neurose é uma palavra muito antiga, mas estamos acostumados, né? Mas mudou-se a partir de 93, segundo a pesquisa que eu fiz. A palavra transtorno identifica melhor esses processos aqui. Então, o transtorno é uma alteração de sentimento da pessoa. Não se deve pensar aqui desse problema como se fosse um psicótico. A neurose, essa alteração aqui, a pessoa tem o completo domínio de si mesma. O psicótico delira, altera a consciência, ele sai de si. Mas o neurótico não, o transtorno, ele tem a consciência de si mesmo. E a histeria é uma neurose, é um transtorno. A histeria, os sintomas são assim que a pessoa se altera rapidamente, ela fala exacerbado, ela gesticula muito, ela tem processo assim de busca de apoio emocional, usa assim aquela busca apoio em alguém, me fugiu a palavra quando se faz chantagem, a palavra é essa, obrigado, chantagem emocional, chora muito, né? Chora muito, então o histérico é assim, e o processo desperta assim instantaneamente. Recebe a notícia que o namorado fugiu, entra histérico. Recebe a notícia que o Cláudio está caindo ali de cima, está pescando isso. Recebe a notícia que alguém fugiu. Geralmente se associava com as mulheres. Antigamente, quando se buscava a causa das neuroses, achava que era um problema de útero. O útero dizia assim que havia um problema hormonal, buscava no útero, se explicava isso. Então, a neurose é isso aí. Hoje a gente sabe que é um transtorno. Tem, assim, transtornos de fobia. Tem pessoas que não podem ver o rato, entra em histeria, barata, né? Não pode dirigir. São transtornos. Tem aquele transtorno toque, obsessivo compulsivo, uma hora está na mania, né? Outra hora está na depressão. Então são neuroses. A histeria é uma neurose, então. Então vai falar aqui que essas neuroses são causadas, mais das vezes, por um processo obsessivo. Que nós temos aqui, né? Ele fala. Então, a simbiose dessas espécies aí, que ele comenta, que tem essas espécies de psiconeuroses e histerias,
são igualmente, se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas que ele falou, essa histeroepilepsia. Tem gente que você já viu um epilético, tiveram uma condição de ver um ataque de alguém? Eu tive 2 casos na minha frente certa vez. Um rapaz entrou naquela crise convulsiva. Eu no norte, ele jogando bola lá, ele entrou no processo de epilepsia. A epilepsia é um problema do cérebro. Alguma deficiência momentânea do cérebro. Dá uma ocorrência lá e a pessoa fica em epilepsia. Tem alguns que têm aquelas crises epiléticas que dá aqueles movimentos, convulsões. A pessoa morde a boca, fica mordendo a língua, tem que tirar para não morder a língua, convulsões de nervos, contrai-se muito, fica tremendo. Isso é uma epilepsia. A diferença da histeria aqui é porque a histeria, ela assim, tem momento, né? Por exemplo, o histérico às vezes vai desmaiar, mas ele cai lentamente assim, ó. Como fala o livro aqui. Mas o epilético, ele desmaia de uma vez, ele cai. Porque ele perde o controle cerebral. Cai. Então é isso. Então o paciente sofre esse espasmo tônico. Aí ele usou essa palavra interessante. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Espasmo tônico, que é muscular, espasmo muscular, e epistótono. O que é esse epistótono aqui, ó? Essa curvatura. Perceba? O corpo fica tão rígido, tão contraído, que dá essa formação aqui, ó. Apoia-se na cabeça, apoia-se no pé. Mas o corpo fica assim, nessa envergadura. Olha que se chega a contração, né? E essas convulsões crônicas aí são aquelas convulsões de tremedeira. Fica tremendo e fica nessa situação aqui. São as situações de epilepsia. Ou de histeroepiléticos, né? Aí ele aborda aqui, ó. Às vezes, sem perda de consciência equivalente a transe mediúnico autêntico. Então, o André comenta que há um ataque epilético que corresponde a um drama mediúnico autêntico. Aí me permiti pegar aqui no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 9, tem um capítulo lá que só fala sobre obsessão. E tem um caso que o André relata. Vocês devem ter lido o livro, mas esse passa no Centro Espírita da Terra, dirigido pelo Raul Silva. E há um momento que tem um encarnado chamado Pedro, que estava ali na assistência sentindo sintomas da mediunidade. O responsável Clementino, ele permite a incorporação para que seja feito um estudo. Vou ler um pedacinho para vocês aqui. Então, naquele momento da reunião mediúnica, os guardas admitiram a passagem de uma entidade que atravessou de chofre as linhas vibratórias de proteção. Estou lendo uns pedacinhos alternados aqui, tá? Então, para estudo, o Clementino permitiu. Uma entidade mergulhou no Pedro e gritou: Pedro, Pedro, que era o encarnado. Mergulhou dentro dele. Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava ali nele. Alcançando nosso irmão encarnado, ele, encarnado, desfecha de súbito um grito e cai. E cai nessas convulsões. Nós estamos falando aqui. Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram 2 contendores engalfinhados em luta feroz. O André fala assim: concluí que o ataque epilético com toda a sua sintomatologia clássica. Então, o nosso irmão desencarnado mergulhou sobre o Pedro e o André, naquele momento lá, com o Hilário, ele viu e concluiu que era um ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica. Palidez, os músculos jaziam tetanizados. Para quem já estudou um pouquinho lá da bactéria chamada Clostridium tetani, né, ela geralmente fica na natureza em forma de esporos, em dormência. Bactéria assim, coco, em forma de coco. Mas fica em dormência.
quando uma pessoa entra em contato com esse esporo em dormência, e o esporo entra na corrente sanguínea, o esporo se ativa e começa a desenvolver a contaminação pelo clostridium, né? E forma o tétano. O tétano é uma doença tão terrível, chama mal de 7 dias, me parece, que rapidamente o corpo fica em contração. Uma das características que chama o sorriso sardônico. A pessoa sorri assim, ó, sabe? Me permita fazer esse esgar aqui. Fica numa forma de esgar, assim, né? Porque o corpo se contrai tão fortemente que não consegue. Não consegue. E vai endurecendo o corpo e a pessoa morre rapidamente. Então, o André viu aqui essa obsessão em forma de ataque epilético. Músculos tepanizados, cabeças e membros dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás. A cabeça mostrava-se flectida. Essa flexão aqui, ó. Essa flexão para trás. Essa forma de opistótono. A lividez do rosto, as faces congestas. E falou uma coisa interessante aqui, ó. A respiração torna-se angustiada, os esfíncteres se relaxam. Os esfíncteres são esses anéis que nós temos aqui nas partes de expulsão, né? Aqui no ânus, aqui na urina. Quando a pessoa relaxa o esfíncter, ele se borra todo. O esfíncter é controlado, é um movimento controlado, você segura. Mas quando ele se relaxa, o Pedro se borrou todo. Soltou a urina, soltou as fezes. Olha que número que chega essa obsessão aqui. Né? O insensível perseguidor, como que se entranhava no corpo da vítima. Estou finalizando já. E lá na frente, o Aulus, que era um dos que assistia, conclui assim: é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Veja, então, quando a gente atende aqui nossos irmãos encarnados, um processo aqui de obsessão, nós podemos ver que nessa epilepsia tem muito do processo mediúnico. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. O desencarnado subjuga ali o campo mental. Subjuga no campo mental. Passa a ser ele pensando. Desencarnado é que pensa. O encarnado fica sem ação aqui. E assim aqui, veja que ele põe assim esse ser, essa partícula reflexiva aqui. Transferindo também para o encarnado a responsabilidade. Refletem-se mutualmente, né? Então, quando o nosso irmão vem aqui no processo obsessivo, a gente tem que pensar que ele também é compromissado no processo aqui. Não só o desencarnado está sendo obsessor, mas ele na permissão, né? Nessa responsabilidade que ambos têm, e nós sabemos, né? Também é responsável. E se está até que as leis da vida mudam. Como se resolve isso aqui? Às vezes a reencarnação já é um processo de solução dessa obsessão. O André comenta também que existem outros processos simbióticos. O desencarnado, se ele possui uma inteligência maior que o encarnado, mais vasta que do hospedeiro, ele usa essa palavra muito forte, hospedeiro. Hospedeiro é uma palavra assim, eu achei muito forte, mas ele usou, né? Ele inspira ali uma atividade progressiva. Olha só, o desencarnado, a obsessão ajudando o encarnado aqui. Por que ele ajuda? Para manter a condição. Não é porque ele é bom, porque ele quer manter o fornecimento de energia. Essa semana, nós tivemos um caso bem característico aqui de na nossa reunião, que me permite falar, em que, na mediunidade da Cíntia, chegou um companheiro a falar. Ele falou: mas vocês aqui, eu quero alimentar, eu venho buscar energia aqui. Ele vinha buscar as energias aqui na reunião mediúnica nossa. Porque ele queria levar energia não só para ele, mas também para um outro grupo de mendigos, como ele se classificou, para alimentar os outros que estavam com ele. Então ele vinha buscar a energia fornecida pelas nossas mentes. E também tem essa outra simbiose aqui, que efetua-se
em condições infelizes, na qual o desencarnado permanece eivado de ódio e perversidade e enfermiça ao pé das próprias vítimas. Essas são as mais terríveis, né? O desencarnado cheio de ódio, provocando essas obsessões tão terríveis, que eu classifico como essa aqui, que ele fica encurvado às vezes. Lembrei de um caso aqui também, de um livro que eu li da nossa irmã Ivone Pereira, Ivone de Almeida, né? Ivone de Amaral, em que ela comenta que ela estava num centro espírita lá em Minas Gerais, e chegou um rapaz novo até, de uns 14, 15 anos, para eles tratarem. Ele chegou assim, curvado igual um cavalo, ela comenta. Eu não me lembro o livro, mas chegou curvado. Na posição mesmo de pés e mãos no chão. E ela, observando o momento espiritual, percebeu que aquele rapazote que estava ali na reencarnação tinha sido um senhor de escravos na outra passada. E o espírito que montava nele reproduziu o que ele fazia no passado. Quando ele era dono de escravo, ele montava nos negros a feição de cavalo de montaria, de cavalgadura. E nesse momento agora, o rapazote, o espírito se vingava na forma de montador, né? Montava nele como ele fazia no passado. Veja então o retorno da lei. Aí tivemos a nossa amiga Ivone, teve que gastar um tempo para convencer esse rapaz, esse espírito, a deixar a vingança de lado. Aí o rapaz voltou a ficar assim na posição ereta. Então, obsessões muito complicadas. Ele fala aqui também que esse processo de simbiose espiritual é muito antigo. É muito antigo. Eu acredito que desde que o homem a simbiose espiritual permanece entre o homem, desde das eras mais remotas. Acredito que desde a formação do pensamento lá atrás. Né? Desde a formação do primeiro, lá do princípio inteligente, se cobrava. E é um processo de medianismo consciente ou inconsciente, também uma mediunidade antiga, revelando esses processos todos. Os chamados mortos se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos. Eu lembrei hoje, eu estava fazendo a leitura desse material, eu lembrei que eu tinha lido um material aqui em 2003, 2004, que chamava Os Processos de Morzine. Já ouviram falar disso? Os Processos de Morzine? Os Processos de Morzine. Está na Revista Espírita de 1862, de abril. O Kardec faz uma abordagem. Ele faz também 2 ou 3 artigos comentando sobre isso. Morzine era uma cidade da França, que ficava ao norte da França, que tinha mais ou menos 2.500 habitantes. Mais ou menos em 1863. Houve lá um processo de obsessão coletiva. A cidade praticamente ficou assim. Ele comenta que em 1863 havia cerca de 200 pessoas em processo de obsessão. Muita gente, né? 2.500, 200 pessoas, muita gente. Quase 20%, talvez? 10%, pouco menos de 10%. Chamou-se, o governo francês mandou lá um médico chamado Constant. E o Constant foi analisando lá o problema e classificou como se fosse problema sanitário. Que as pessoas tinham problema de sanidade lá e era o ambiente que causava isso. Essa obsessão coletiva. Mandaram-se uma carta para o Kardec e o Kardec analisou aqui na Revista Espírita, em que ele perguntou para 2 espíritos lá a causa disso. Ele falou que era um processo que os espíritos, os malvados, se apoderaram daquele local porque a cidade permitiu. Né? Que bastava, não era problema de sanidade, bastava que as pessoas mudassem a forma de pensar. Que isso resolveria. Então não deveria se mandar para lá médicos. Deveriam mandar espiritualistas, espíritas, né? Magnetizadores, que o processo resolveria. Então chama Revista Espírita de 1862. Eu vejo que o processo é muito antigo.
Quando é que se termina isso? Quando é que se dá fim nisso? Como é que se resolve isso, né? Essa simbiose espiritual só vai encerrar quando os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, na virtude vivida, olha só, virtude vivida, lhes ofereçam ao desencarnado material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem as transformações. Então, para se resolver isso, tem que o encarnado mudar do modo de ser. Mudar o pensamento, mudar isso. Nosso irmão Allan Kardec fala lá no livro dos médiuns, ele aborda esses processos assim, como obsessão simples, que vocês já leram, simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples é aquela que o espírito fica tentando atrapalhar. A gente sabe que está ali. Você quer escrever um livro, quer fazer uma mensagem, quer fazer um projeto, e o companheiro fica teimando ali em atrapalhar. Mas você sabe disso. A fascinação é uma coisa interessante. A fascinação é aquele momento em que o médium se acha servido sempre pelos bons espíritos. Eu só psicografo André Luiz, é só Allan Kardec, é só Chico Xavier, não vem coisa, não é espírito fraco, é só esses grandes. Temos que tomar um cuidado com isso. E o médium fica tão fascinado que não enxerga. Lembra que você diga para ele, meu amigo, o que você está fazendo? Mas ele não enxerga, não escuta, ele está fascinado. É o sujeito que quer ser presidente de alguma casa e não escuta os outros, quer ficar na permanência, né, não aceita conselhos, todas as direções são as deles. Você já conhece tudo aí, né? E ele também fala dessa subjugação. Curioso que ele não fala possessão. Lá no livro ele fala. Quando você vai entrando no livro, ele fala por que ele não usou o termo possessão aqui. Ele quis usar a subjugação. Ele não diz possessão porque quando você pensa na acepção da palavra, você traz para você que a possessão pressuporia a existência de um espírito vigente no mal sempre. A subjugação é uma palavra mais suave que ele permite dizer que é algo que se termina rapidamente, sabe? Ele vai falando sobre isso aí. Meus irmãos, era isso. Essa pesquisa está aí, material de neurose, psiconeuroses, essas epistótomos, no livro dos médios, né, que a gente abordou só um pouquinho aqui. E na revista Espírita que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei hoje, então eu trouxe em separado, mas na revista Espírita de 1862. Eu terminei dentro do tempo que eu me propus aqui, sabe? Agradeço a atenção e fico disponível para alguma eventual pergunta se tiver. Tá? Espero ter contribuído aqui. Muito obrigado. Você me permite aqui voltar um pedacinho? Alguém vai falar alguma coisa aí? Eu só vou voltar um slide aqui. Quando ele fala da ancianidade da simbiose espiritual. Chega aqui, Tom, Derli. Não sei se vocês se lembram, quando a gente apresentou aqui a alma e desencarnação, e a Norris também falou um pouco, quando ela apresentou no capítulo anterior, os espíritos, eles desencarnam, né? O pensamento, ele é um princípio espiritual ainda muito, muito rudimentar, e ele desencarna e se aproxima, e não quer sair do meio onde ele está. Então ele fica ali, ele quer continuar com as mesmas atividades, ele fala, ninguém ouve, ele tenta fazer as coisas que ele fazia antes e não consegue, quer se alimentar como ele fazia antes e não consegue, e aí ele passa naquele processo de simbiose que acaba sendo útil, porque ele está no meio dele, ele não está fazendo mal a ninguém, mas ele está se aproveitando das energias da tribo dele, do clã dele ali, para manter aquele princípio espiritual rudimentar, ainda sem se desenfaixar completamente da matéria. E a gente viu que aquilo ali vai evoluindo, o monoideísmo dele é tão grande que ele acaba sendo retornado à reencarnação para que ele possa ir
evoluindo essas sensações, esses pensamentos. A ancianidade da simbiose espiritual está aí. Então, a gente viu lá da questão dos ancestrais, dos mamíferos que mais se aproximavam, que estavam mais próximos do homem, que não saíam do... Está aqui explicado na ancianidade da simbiose espiritual. É um livro do Herculano Pires chamado O Pensamento e o Tempo, é esse mesmo nome, Pensamento e o Tempo, que vai falando de uma forma tão interessante. Os livros do Herculano Pires, eles são muito técnicos, né? Tem muita nota de rodapé, tem muita coisa, ele explica, mas é muito interessante para a gente entender essa questão da evolução do pensamento, desse princípio espiritual, desde lá dessa fase tribal, lá do Paleolítico, né? Que a gente vem falando aqui dessa evolução, dessa progressão, da capacidade do homem pensar com raciocínio lógico, desse pensamento contínuo que vai evoluindo, rudimentar lá no Paleolítico, vai chegar até a fase de hoje que nós estamos, né? Mas a Dalva queria falar alguma coisa. É uma dúvida. Entre 1000 eu tenho uma. Seguinte, como que eu vou identificar um ataque epilético? Qual que é a diferença que há do ataque epilético e o ataque epilético simbiótico dentro do atendimento fraterno? Está todo mundo ali atendendo, de repente chega alguém em processo epilético, né? Porque me parece que é bem similar, né? Aí como que, se não tem um vidente ali para ver, né, ou sei lá, para perceber, como que eu vou identificar isso, a diferença? A Leila vai perguntar dentro do mesmo assunto e aí a gente te dá uma resposta só. Eu queria saber se há diferença, ou se, por exemplo, se todas essas manifestações psiquiátricas também, se isso poderia ser alguma obsessão, um processo obsessivo. E qual que seria a relação, eu vejo isso como um triângulo, mediunidade, obsessão, doença psiquiátrica ou psicológica, né? Como que a gente entende essa relação? E aí a gente está trazendo para os dias de hoje, né? Não no processo evolutivo que o capítulo também está enfocando. Num atendimento fraterno, você não pode descartar as questões físicas também. Você deve tratar como se tivesse os dois componentes e encaminhar a pessoa para um atendimento médico, psiquiátrico também, para que, se caso for físico, ele ter os dois tratamentos. A gente não pode, num atendimento fraterno, isolar o que é espiritual e o que é físico, mesmo porque você não tem condição de avaliar o aspecto físico. É o seguinte, existem os primeiros socorros, né, Leila? A Leila entende melhor que eu. Existem os primeiros socorros. E aí a pessoa vai e passa mal na sua frente. Aí como que eu vou identificar até mesmo para poder dar um encaminhamento? No ataque epilético, a orientação que se tem é que tem que ter os cuidados para que a pessoa não se machuque, né? Esse é o primeiro atendimento ali até de um leigo, né? Quem já presenciou um ataque epilético, o Tom até aqui fez a referência, cuidado para que não morde a língua, cuidado para que não bata a cabeça, que não se machuque, afastar tudo que está perto, que ofereça perigo para as convulsões que a pessoa tem. E o aspecto espiritual, você deve evocar em oração ajuda espiritual mesmo. Porque ali naquele momento você não tem como separar o que é físico e o que é espiritual. Então é melhor tratar como se fossem os dois e encaminhar depois do período do ataque, encaminhar para uma assistência médica. Vou passar para a Cíntia que ela vai completar aqui. Antes de mais nada, por sermos leigos, nós temos que manter a serenidade num momento como esse. Não vamos saber fazer tudo,
A gente não tem um conhecimento profundo. Então, mantendo a serenidade, a gente vai pedir ajuda a alguém que está por perto, vai tentar segurar, prestar esse primeiro socorro físico, né? Mantendo a mente em prece para poder ajudar a pessoa. Mas a gente tem aqui que levar em consideração também que nem os médicos sabem identificar, fazer a diferença entre o que é uma subjugação apenas física por um problema de saúde fisiológico apenas e um problema espiritual. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita não têm condição de fazer essa diferença. E aqueles que conhecem, nós estamos ainda tateando nesse plano, né? Nós aqui, do nosso conhecimento comum. Tá? Existem médicos, neurocirurgiões, neurologistas que já estudam isso com mais profundidade, né? Inclusive a gente estava comentando aqui sobre um trabalho de doutorado, aquele trabalho feito por um aluno da USP, né, sobre mediunidade, abordando todos esses aspectos, que é muito interessante, né? E que nós vamos falar alguma coisa sobre ele aqui daqui a algumas semanas, tá? Mas aqui no Livro dos Médiuns, olha só. Na segunda parte, capítulo 23, uma pergunta que Kardec faz. A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Ser-lhes-ia necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. O que nós acabamos de falar aqui, né? Então a gente vê aquele livro do Dr. Facuri, também aborda esses aspectos, ele trata do cérebro, do perispírito, né? Do Nubor Facuri. Ele fala sobre essas doenças neuropsíquicas também. Outros médicos espiritualistas que também estão abordando isso com mais profundidade. E a gama de conhecimento e de assunto que existe é tão grande, é uma variedade tão grande, que nós que estamos aqui tentando entender ainda a evolução em dois mundos, não temos esse discernimento completo, mesmo porque não temos a formação básica em medicina, em psiquiatria, né? Estamos tentando, nós somos curiosos, né? Para poder tentar entender isso daí. Então, basicamente, num atendimento fraterno, esse é meu ponto de vista, não sei se vocês teriam alguma outra colocação a fazer, ou se outras pessoas aqui na assistência que tenham trabalhem com essa lida, é manter sempre a serenidade e acreditar que a gente não está sozinho ali. Manter a prece, manter, né, a pessoa vai chegar ali, cada um em uma situação, e acreditar que a gente pode ser útil, não deixar a pessoa sair do tratamento médico, tá? Não é só se entupir de remédios, mas o tratamento moral é importante. À medida que a pessoa vai se reequilibrando, né, que ela vai sendo introduzida nesses conceitos de mudar a atitude. Você viu que ele deu um exemplo aqui da Revista Espírita, dos processos, do nome da cidade me esqueci, desculpe, mas Morzinho. Então, o que precisava? O que os espíritos disseram que era necessário ali? Mudar o comportamento, né? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer? Dar o conforto material, você vai dar o pão para quem está com fome. E depois disso, você vai falar para ela das necessidades espirituais básicas que ela precisa para fazer a tal da reforma íntima, que é tão importante. Você queria fazer alguma complementação, Leila? A Derli quer falar também. Aqui, Dalva. Cadê, Tom? Aqui, Dalva, você está vendo essa contração para dentro? Quando é uma análise de medicina, eles têm níveis de consciência que eles vão classificando o grau de gravidade, de consciência. Quando esse movimento aqui é feito para fora, tem uma classificação médica e que a gente não tem competência para avaliar isso, a não ser uma pessoa com a especialidade médica, né?
Então, como nós estamos num atendimento fraterno, quer dizer, dentro da medicina tem essas nuances diferenciadas que eles estudaram, que vão fazer isso, se é para dentro. Tem um movimento que faz aqui no externo para ver nível de consciência, que aperta, vê se a pessoa responde, pergunta quem ela é, se ela está situada, com consciência de si mesma, do local em que ela se encontra. Então, tem um checklist, vamos dizer assim, num termo leigo, que vai classificar esse nível, inclusive físico. E nós aqui, nós estamos lidando com os dois. Então, como a Cíntia falou, a gente guarda calma, assiste a pessoa, sem adentrar a questão médica, que a gente aqui não exerce a medicina. Aqui você vai oferecer o passe e a oração e encaminhar para o atendimento médico oficial e legal. Porque se aqui a gente adentrar por esses aspectos da medicina, nós estaríamos praticando ilegalmente. Então tem que ter cuidado de não adentrar o aspecto médico, o aspecto físico, mas sim encaminhar para um atendimento médico. Leila? Não, eu penso que é muito mais complicado, porque quando você, por exemplo, está num pronto-socorro, né, e chega uma pessoa com uma crise convulsiva, você trata imediatamente, antes de fazer qualquer investigação, você tem que tirar aquela pessoa daquela crise, né? Então, dá uma medicação, geralmente endovenosa, um tranquilizante, para que haja esse relaxamento, essa reação tônico-clônica, né? E melhore. Depois você vai fazer a avaliação por imagem, laboratorial, para você tentar identificar uma causa. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, a grande maioria, porque você tem crise convulsiva por uma causa física, metabólica, e você tem uma crise convulsiva por epilepsia, né? Que aí é que para mim é o problema, porque a epilepsia não tem uma causa definida, né? Você tem um eletroencefalograma com alterações, você tem uma série de coisas, mas você não tem uma causa definida. Agora, você tem uma convulsão causada por um distúrbio metabólico, ou uma coisa assim, está bem definido, está fechado, ou um traumatismo craniano, você tem um diagnóstico. Agora, na epilepsia, não. E aí, o que você faz? Usa uma medicação, às vezes a longo prazo, né? E aí é que eu fico pensando, será, aonde que está a causa dessa desordem elétrica no cérebro? É isso, nesse ponto que eu queria chegar. E aí, quando a gente pensa mais a fundo também nas doenças psiquiátricas, quando você fala, Cíntia, assim, da mudança de pensamento, eu penso nas terapias, porque quando você trata uma pessoa com um transtorno obsessivo, compulsivo, com alguma outra doença, né, até uma depressão, uma tendência suicida grave, você trata com medicamento para dar um start naquele tratamento. Mas o que vai curar que você encaminha para a terapia? O que é a terapia? É um novo modo de pensar, de agir, né? Quer dizer, então eu fico pensando, será que existe diferença entre um e outro? Ou se são as mesmas coisas que a gente trata com medicamento, a parte médica, aquilo que é possível a medicina tratar, e fica a outra parte, né, para espiritualmente, né? E como muitas pessoas às vezes não têm essa visão, não acreditam nem nada, ficam dependentes de droga a vida inteira, né? E a gente depara às vezes com situações tristes, né, de pacientes psiquiátricos aí evoluindo cada dia pior, com efeitos colaterais dos medicamentos e tudo, que às vezes poderia ter uma melhora se fosse conduzido de outra forma, né? Porque nós temos essa visão, mas aquele médico que atende ali às vezes não tem, aquele paciente que está sendo tratado não tem essa visão, então se limita ao tratamento farmacológico. Então, quando eu perguntei, dentro da sua pergunta, eu fiz aquele questionamento, é exatamente por isso. Na minha visão, não existe distinção. Eu acho que existem alterações, sintomas que são consequências de doenças físicas e sintomas que são de doenças, que eu vou dizer assim,
espirituais, mentais, que aí nesse campo é que é difícil a gente fazer um diagnóstico e tratar dessa No caso da forma, epilepsia mesmo, você tem sintomas causados por uma febre, né? Uma meningite, uma pancada na cabeça, uma cercose, né? Um distúrbio metabólico, isso aí. Aquele chamado de, vocês lembram, né? Ovo de tênis, né? Cercose, tem várias causas mecânicas, vamos dizer assim, né? Físicas. Mas como o nosso olhar aqui, que a gente tem esse acréscimo de conhecimento, o médico olha para o aparelho físico, nós olhamos para ambos, para o aparelho físico e também para o aparelho espiritual. E o André afirma aqui, ó, olha, deixamos aberto aqui, ó, ele está afirmando, ele não está perguntando, ele está afirmando que, igualmente nas moléstias nervosas complexas. Essa simbiose está falando dessa relação encarnado-desencarnado. Então ele afirma para nós que nas moléstias complexas, ele cita uma só, que é essa histeroepilepsia, né? Aí nós podemos fazer uma ilação aqui, podemos ter mais outras, mas estão aqui o processo de mediunidade, o equivalente a transmediúnico autêntico. Então nós, como espíritas, não podemos mais classificar ou colocar como somente o aparelho físico que responde por esses momentos assim dessas doenças, né? Temos que acrescentar a outra variável que chama espírito. O espírito cobrador, né? Então é isso. Então concordo com você. Olha, lá no Evangelho você tem as curas de Jesus, né? O louco, o epilético que Jesus curou, o louco de Gadara, né? São situações que eram tratadas fisicamente, mas que também precisavam da parte espiritual. E você tocou no ponto. Na realidade, é uma simbiose sempre. Nós estamos sempre cercados de pensamentos, né? Os nossos pensamentos vão e os outros pensamentos vêm e a gente está trocando. É a tal da sintonia, né? Que a gente tem que cuidar, orar e vigiar para que a sintonia seja sempre boa e para aquelas que não forem muito boas, a gente saiba discernir e fazer a diferença. Como num hospital, o doente chega, você vai dar o tratamento imediato, uma droga que acalme, tá? E depois, se ele aceitar, você encaminha para uma terapia, né? Você não vai fazer uma apologia religiosa para aquele doente que está ali, nem é permitido. Também na casa espírita, nós somos leigos. Como é que nós vamos falar para a pessoa que está com essa ou aquela doença se nós não conhecemos? Nós vamos atender, dar o primeiro socorro, daquilo que a gente conhece, encaminhar aquela pessoa para o atendimento médico necessário e sugerir a ela que ela continue voltando aqui, tomando os passos até chegar numa condição de entendimento em que ela possa ser levada para uma terapia melhor, entender melhor, estudar e se aprofundar naquilo que está acontecendo, né? É a conjugação desses fatores que realmente ajuda a pessoa que não conhece o assunto. E não nós começarmos agora a mergulhar em assuntos para os quais nós não temos competência, que o médico não teria competência lá no hospital e que o atendimento fraterno não teria competência aqui no centro espírita. Mas se nós pudermos conjugar e unir os dois fatores, aí nós vamos realmente estar ajudando a pessoa que precisa entrar com mais de 50% do esforço ali de querer se ajudar também. É por isso que existe o primeiro socorro no atendimento fraterno no hospital, né? Para que depois aquela pessoa seja também a principal agente no processo de cura, porque a pessoa tem que querer, né? Pegando aqui no que a Cíntia está falando, é interessante observar bem que o que nós estamos falando aqui é em estudo. No estudo nós podemos explorar essas nuances dos dois planos, mas no atendimento fraterno não. No atendimento fraterno você vai atender fraternalmente a pessoa, dar a água fluidificada, aplicar o passe, encaminhar para uma assistência, nunca prometer tratamento, até o termo tratamento não é conveniente que seja usado, porque você não sabe se aquele mal que a pessoa tem é o próprio remédio dela.
né, espiritualmente falando aqui. E a gente aqui em estudo nós podemos explorar os dois campos, né? Tanto é que a Regina falou uma coisa que eu achei muito interessante, é que nós não entendemos. Até os médicos vai ter dificuldade desse entendimento, e nós leigos que não somos da ciência médica, né? Mais ainda. E esses seminários, eles vêm exatamente para nos ajudar a entender melhor essas partes, mas não levar essa parte médica, científica, para um atendimento fraterno, incorrendo no exercício ilegal da medicina. Então, nós temos que saber os limites do atendimento fraterno e a expansão que o estudo nos traz, nos permite avançar. E aqui nós estamos no estudo e não num atendimento fraterno específico de uma pessoa que chega, como chega num pronto-socorro. E ainda tem, não sei se você se recorda, Leila, de uma moça que veio aqui, nós tentamos até levá-la para arte-terapia, a moça não aceitou. No entanto, ela buscou outras alternativas médicas e continua no atendimento fraterno aqui porque achou que fez bem para ela. Quer dizer, então está conjugado os dois atendimentos. E a gente o que fez? Nós encaminhamos ela para o psiquiatra, para o psicólogo, para a arte-terapia. A Leila nos ajudou muito naquele atendimento, com os conhecimentos até médico e facilidade de encaminhamento. Mas a gente tem que ter cuidado de separar o que é exercício do que é estudo. Acho que na abordagem sim, mas tanto é verdade aquilo que o Tom falou, que a gente não pode desprezar o conteúdo mental, emocional, espiritual, que eu já ouvi de um suicida, né, após a tentativa de suicídio, ele falando, a gente conversando sobre os motivos, né, ele havia tentado, tinha ficado na UTI uma semana, e quando ele saiu, eu fui conversar com ele falou, olha, não sou eu que quero morrer, é alguém dentro de mim, é uma voz que eu escuto que me manda fazer isso. Então isso para mim ficou muito claro, né, que poderia ser claramente um processo obsessivo, né, e a gente vê muito que doenças mentais com alucinações auditivas e tudo, que a pessoa ouve vozes que dão ordens para essas pessoas, né, para fazerem as coisas. Então eu acho isso, não dá para a gente pensar só com o biológico, com, né, a parte física, a gente tem que elaborar isso no plano espiritual, não tem como, né, ignorar. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Então, aproveitando o gancho da Leila, o Carlécia, passa o microfone para o Cláudio ali, por favor. Por favor, Cláudio, faça a divulgação do treinamento da CVV. Isso. Dia 5 de agosto vai começar um curso de PSV, né, que é o Programa de Seleção para ser voluntário no CVV. Vai começar dia 5 de agosto, aos sábados, vai ser sempre aos sábados. Se não me engano, são 10 ou 11 sábados. Começa às 14 horas, vai ser lá em frente ao Mutirama, naquela faculdade, esqueci o nome, é IFG, né? Lá, IFG, isso. Vai começar dia 5 de agosto. Todos estão convidados a participar. Tá. Em setembro vai ser comemorado o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E o André Trigueiro, que é um jornalista da Globo News, é um estudioso da doutrina espírita e do suicídio, ele tem um livro chamado Viver é a Melhor Opção, que trata sobre isso, sobre o suicídio. Isso. E ele doou os direitos autorais da venda desse livro de um outro livro chamado Cidades e Soluções para o posto do CVV em Goiânia. Esse
Viver a melhor opção custa R$ 25, e o outro, Cidades e Soluções, que ele também é um estudioso de ecossistemas, ecologia também, custa R$ 45. Ambos os direitos autorais ele vai doar para o posto do CVV Goiânia. E ele virá a Goiânia no dia 10 de setembro, vai dar uma palestra lá no Teatro Goiânia, vai ser num sábado, às 20 horas, a entrada é gratuita. Mais para frente também eu aproveito para divulgar mais perto. Obrigado. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou